Na semana passada eu iniciei a exposição da segunda epístola de João. E hoje eu quero dar continuidade. E por isso eu convido você a abrir em 2 João. Como ele é um livro de um único capítulo, não há a necessidade. Mas se falar capítulo 1, também não tem problema, tá? Mas não há necessidade de falar capítulos quando se trata de um único capítulo. Então nós vamos abrir na segunda epístola de João. Nós começamos na semana passada falando, uma introdução, falando do remetente, do destinatário, qual o seu objetivo, e hoje nós vamos dar continuidade. Eu não vou concluir hoje, embora seja uma pequena carta de apenas 13 versículos. Na semana passada nós nos prendemos à saudação inicial nos 3 primeiros versículos. Hoje eu quero ler com vocês do versículo 4 ao versículo 6, esse segundo parágrafo aqui para a gente meditar nessa manhã, e aí eu dou continuidade ao mesmo título que coloquei na semana passada. Como viver à luz da verdade. Aí hoje é a parte 2, tá bom? À noite, já vou adiantar aqui o título da mensagem, a verdadeira felicidade. 2 João, do verso 4 ao versículo 6, diz assim: Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Este é o mandamento que ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Uma palavra de oração. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez aqui, meditando na Tua palavra. Nós estamos estudando esses escritos, assim como foi a primeira epístola, que nos traz condição de defender a fé, aquilo que nós cremos, e também de identificar quem são os verdadeiros cristãos, para também que possamos ter certeza da vida eterna, como foi a primeira epístola. E agora, Senhor, continue falando ao nosso coração, nos ensinando, nos dando entendimento. Assim eu te peço, no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Glória a Deus. O objetivo claro de João, nessa pequena carta, como eu disse na semana passada, quase que um bilhete que daria para ele escrever numa única folha de papiro a sua mensagem. Mas tem um objetivo, tem alvo, tem uma meta. E qual era o objetivo de João ao escrever essa carta? É de alertar a igreja da necessidade de viver à luz da verdade. Importante. E aí eu disse que essa carta, ela está dividida em 3 pontos: conhecer a verdade, andar na verdade e permanecer na verdade, que são orientação para a igreja não sucumbir ao cerco, às ameaças dos falsos mestres, que iria fazer com que a igreja desvirtuasse do verdadeiro ensino de Cristo. Aquilo que eles aprenderam, que a igreja aprendeu desde o princípio. Os opositores da fé, assim como nos dias de hoje, assim como Jesus havia alertado, surgirão no meio de vós. Como houve falsos profetas no Antigo Testamento, agora existirão falsos mestres. E alguns até mesmo dotados de algumas situações de milagres, de prodígios, com o intuito de enganar, se possível, os eleitos. E a igreja começou, Jesus foi assunto aos céus, os apóstolos sendo usados, implantando as igrejas, começou a surgir. E tanto Paulo, João, Pedro, nós já vimos também aqui na exposição de Pedro, eles tinham que resistir. E fazendo com que a igreja entendesse isso. É preciso viver à luz da verdade. Então, na semana passada, na saudação inicial, os 3 primeiros versículos, nós falamos sobre conhecer
esta verdade. Essa verdade precisa ser conhecida por nós. E uma palavra que ficou em ênfase e apareceu 4 vezes só nos 3 primeiros versículos. Estou aqui só fazendo um feedback, né, relembrando algumas coisas. Você lembra uma palavra que esteve presente nesses 3 primeiros versículos, nesse primeiro parágrafo? Só para a gente exercitar. Eu estou falando ela aqui constante. Verdade. Por 4 vezes, a palavra verdade aparece no primeiro parágrafo. Os 3 primeiros versículos vimos na semana passada. Então, depois você pode ouvir a mensagem que já está lá disponibilizada, seja no Facebook ou no WhatsApp, e você vai ver por quê. Porque ali João está dando ênfase em conhecer a verdade. A verdade que deve estar arraigada em nós. Essa verdade que deve permanecer no nosso coração. E essa verdade deve ser vista em nós. O mundo precisa ver que eu e você andamos na verdade. Que aí agora é o segundo aspecto. Na semana passada eu falei então sobre conhecer a verdade. Hoje eu quero falar sobre andar nessa verdade. Se o primeiro parágrafo, a palavra em evidência foi verdade, no objetivo de fazer com que o povo conhecesse, os seus leitores conhecessem a verdade. Agora, nesse parágrafo, João, ele abre e fecha, dando ênfase à obediência. E a palavra aqui, que vai ser destacada também 4 vezes nesse parágrafo, se você depois fizer uma leitura mais atenciosa, com calma, você vai ver por 4 vezes a palavra mandamento. Então, essa obediência está falando acerca dos mandamentos de Deus. Porque, amados irmãos, não é suficiente estudar a verdade e até discuti-la, nós precisamos praticá-la. Jesus, quando termina o Sermão do Monte, ali no capítulo 7, ele vai falar sobre aquele que edificou a sua casa na rocha. Quem que edificou a sua casa na rocha? É aquele que ouve e coloca em prática a sua palavra. Não podemos ser ortodoxo na cabeça ou de cabeça e herege na conduta. Há uma expressão muito interessante que eu quero ler aqui para os irmãos, que o reverendo Hernan Dias Lopes, falando sobre esse aspecto, sobre esse parágrafo, ele assim disse, abre aspas, é preciso ressaltar que os pecados do cristão, aí ele vai apontar para mim e para você, falando dos crentes, é um alerta. Então, novamente, é preciso ressaltar que os pecados dos cristãos são mais hipócritas e perniciosos que o pecado dos demais homens. Aí ele vai dizer por quê? Como assim, pastor? Mais hipócritas? Porque pecam contra o conhecimento e contra a graça. O cristão. Porque o cristão, ele conhece. Quando ele peca, né? Ele é hipócrita porque ele peca contra o conhecimento e pela graça. Ele é mais pernicioso porque muitas vezes condena nos outros aquilo que eles mesmos praticam. Apontamos o dedo. Falamos das pessoas do mundo. Falamos das outras pessoas. Mas somos perniciosos porque nós sabemos e às vezes cometemos o mesmo erro. Há um abismo entre o que as pessoas professam e o que elas vivem. Há um abismo entre o que crê e aquilo que vive. Então, amados irmãos, sobre andar na verdade, eu quero aqui destacar 3 pontos esta manhã. O primeiro, a obediência é a fonte de alegria. Ao que me parece, João aqui, quando nós lemos o versículo 4, ele ficou muito contente, feliz. Por que ele ficou feliz? Ele encontrou alguns membros dessa congregação que ele está escrevendo essa carta. Na semana passada nós falamos, né, que ao mencionar senhora, né, os seus filhos, ele está falando de uma congregação. Ele escreveu a uma congregação. E ele então encontra os membros dessa congregação, os filhos dessa igreja, os crentes dali. E ele ficou muito feliz em vê-los praticando a verdade, vivendo a verdade, andando na verdade. Ou seja, vivendo de forma que agradava a Deus. Olha o que diz o versículo 4. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os filhos os quê? Os que andam na verdade.
Então, a obediência é fonte de alegria. João ficou contente. Porque, amados irmãos, alguns estavam distanciando. Alguns estavam se afastando. Alguns estavam vivendo em desobediência. Nós vimos na primeira carta, no capítulo 2, versículo 19, de onde surgiram os falsos mestres. E, infelizmente, alguns estavam seguindo essas pessoas, estavam distanciando da verdade. E nada mais entristece a Jesus, o bom pastor de nossas almas, de nossas vidas, em ver alguns crentes desobedientes, rebeldes, que não se submete à palavra do Senhor. Não há algo que mais entristece o coração do bom pastor, não é só do pastor Alain, é do bom pastor Jesus Cristo, que deu a sua vida por você, que é a ovelha do Senhor. Então João estava feliz por ver alguns que estavam praticando e andando na verdade. Mas em contrapartida, o Senhor, o bom pastor de nossas vidas, ele se entristece quando o crente não obedece, não está atento aos mandamentos do Senhor. Lembrando que Jesus disse, advertindo, lá, terminando, mais uma vez, cito o Sermão do Monte, no capítulo 7, no versículo 21, ele vai dizer que nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus, mas aquele que faz o quê? A vontade do Pai, a vontade de Deus. A obediência é a evidência da verdade e a fonte da alegria. Então, andar na verdade, em primeiro lugar, a obediência é a fonte da alegria. Quando há obediência, se o coração de João estava alegre, eu imagino o coração de Deus, quando eu e você somos capazes de fazer a vontade dele. Em segundo lugar, a obediência, ela é circunscrita, ou ela é restrita ao mandamento divino. Porque a parte B aqui, quando João vê esses crentes que estavam vivendo na verdade, eles estavam praticando a verdade, estavam dando um bom testemunho, por quê? Aí vai dizer o restante do versículo, de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. Então, a obediência que traz alegria, ela se restringe ao mandamento recebido do Pai, ou seja, a palavra. É a obediência à palavra. Aquilo que eu e você estamos abrindo aqui essa manhã, nós estamos estudando aqui essa manhã. Não é a obediência ao homem em si. Não é ficar apenas preso a eventos. Hoje muitos estão à procura de eventos. Não há problema em você ter um evento, mas o evento não pode ser a razão, o motivo da nossa vinda, da nossa participação. Eventos são acontecimentos esporádicos, que também tem que ver qual tipo de evento. O que está promovendo? Qual o propósito? Se é um momento de comunhão, ótimo, é bom. Nós podemos e devemos ter momento de comunhão. Agora é apenas algo que possa trazer, né, uma sensação, algumas emoções. Então é preciso a gente ter cuidado. Não é ser obediente aos falsos mestres. Não é ser obediente apenas uma questão religiosa. A fé cristã é uma caminhada pela entrada, pela estrada da luz divina, da palavra de Deus. Por isso que o salmista diz, lâmpada para os meus pés é luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a fé é essa caminhada pela estrada luminosa da verdade. A palavra de Deus é a verdade. João 14 fala sobre isso, quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele também diz no capítulo 17, a palavra é a verdade, o Espírito Santo é a verdade. E como eu disse aqui, há 4 palavras, como no primeiro parágrafo, foram 4 palavras destacando, né, a questão da verdade, aqui é o mandamento. Os mandamentos são manifestações do seu amor por nós. É obedecer o mandamento do Senhor. Na primeira carta, nós vimos no capítulo 5, versículo 3, que os mandamentos do Senhor não são penosos. Aliás, está tão pertinho aqui, é só virar a página, né? Primeira epístola, capítulo 5, só para a gente relembrar aqui alguns versículos, que é importante a gente destacar. O versículo 3 vai dizer exatamente o que eu estou dizendo. Ó. Porque este é o amor de Deus, que guardemos o quê? Os seus mandamentos. Ora, os mandamentos do Senhor não são penosos. Então, é uma manifestação de amor de Deus por nós.
são dados a nós para nos proteger, não para nos oprimir, não para nos acorrentar. Eles nos são dados para experimentarmos a verdadeira liberdade e não para sermos escravizados. Aí a importância do versículo, às vezes mal usado em nossos dias: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Cristo, a verdade é a palavra, que não nos escraviza, mas ela nos liberta. E os mandamentos do Senhor não são penosos, amados irmãos. Então, a obediência, a verdadeira alegria, ela está restrita a obedecer os mandamentos do Senhor. São esses que amam a Deus. São esses que me amam, Jesus disse, né? Cantamos aqui, até na semana passada, eu pedi o pessoal do louvor que cantasse o hino que é inspirado em João 14, né? Quem são os que amam? Os que obedecem os meus mandamentos. Esses são os que me amam, e os mandamentos do Senhor não são penosos. O mandamento não, ele é luz, ele ilumina, né? É caminhar na estrada luminosa da verdade. O mandamento, ele liberta, ele transforma. Às vezes nós erramos por não conhecer as Escrituras. E quando nós paramos para sentar, para estudar, nós estamos dando a oportunidade de sermos fortalecidos, alicerçados. Aquilo que João teve o cuidado na primeira carta de mostrar para esses irmãos, intensificando para que eles permanecessem naquilo que desde o princípio ouviram, agora ele mais uma vez destaca: conhecer a verdade. Agora, tão importante quanto você conhecer é colocar em prática, é você então andar na verdade. Mas andar na verdade, além de ser a obediência uma fonte de alegria, além da obediência estar restrita aos mandamentos divinos, em terceiro lugar, a obediência é demonstrada pelo amor. Aí agora eu chamo de novo a sua atenção para a gente ler o verso 5 e o versículo 6 do nosso texto principal, né? Segundo João, versículos 5 e 6. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. A obediência, ela é demonstrada pelo amor. Aí aqui nós entramos naquilo que eu falei por diversas vezes. As 3 provas irrefutáveis, que é para a gente distinguir o verdadeiro cristão e o falso crente. E aqui qual é a prova que está em destaque aqui? Aqui nós chamamos de prova social. Mais uma vez João traz o assunto à tona, falando da importância de amar o outro. Amar ao próximo é o mandamento lá antigo, Deuteronômios, Levítico. Mas agora esse amor que é em Cristo é um mandamento que tem uma nova ênfase. Deixa marcado aqui, vamos ao Evangelho de João, capítulo 13. Só voltar. Então, alguns versículos vale a pena a gente ler. Alguns eu cito, outros a gente lê. João 13, muito conhecido e também já citado aqui em alguma das nossas ministrações na exposição da primeira epístola. João capítulo 13, versículo de número 34. Jesus está falando assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, o amor ao próximo já era um mandamento antigo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas a partir desse momento, já falei aqui em mensagens anteriores, que esse amor ele ganha um novo selo, um selo de qualidade, o padrão Cristo de amar. Um amor sacrificial, um amor incondicional, porque ele disse, assim como eu vos amei. Qual foi o amor de Cristo por nós?
Também o versículo 19 do capítulo 4 da primeira epístola diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ao mandamento para crer é acrescentado o mandamento para amar. Se a prova doutrinária é importante, que está ligado à nossa fé em Cristo, a este mandamento é acrescentado o dever de amar uns aos outros. Mas agora com um novo padrão, com um novo selo, o selo de Jesus. Um amor que se compadece, um amor que ama incondicionalmente, não é porque eu tenho algo para oferecer. Ele me amou quando eu não tinha nada para dar para Ele, mas Ele me amou. E esse amor que Ele quer presente na igreja. Por isso que enquanto estávamos aqui cantando, louvando, né, se me chamou a refletir sobre isso e pensar até que ponto isso tem sido uma verdade, irmãos. Senão a gente vai ficar apenas vivendo, né, de aparência. Vai ser apenas da boca para fora, e não pode ser assim. Os mandamentos é esse amor, amar como Cristo nos amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O apóstolo Paulo, quando escreve lá em Gálatas 5, falando sobre o fruto do Espírito, um dos frutos que ele menciona é qual? O amor. O amor está presente no fruto do Espírito. Se temos o Espírito Santo de Deus, se temos sido transformados, se o Espírito Santo age em nós, um do fruto do Espírito é o amor. Deve ser visto, deve ser percebido pelas pessoas que estão conosco, seja na nossa casa, na nossa família, seja na circunvizinhança, seja no trabalho. Isso é desafiador, por isso a cada dia eu preciso, né, fazer como eu estava ali cantando, alguns instantes, nós estávamos cantando: se tu olhares para dentro de mim, nada encontrará de bom, porque nem sempre esse amor está de fato, né, aflorado, presente, ardente em nosso coração. Nos chateamos e logo mudamos. Às vezes queremos pagar com a mesma moeda, né, vingar, agir. E aí a gente precisa de lembrar de Cristo, como Ele nos amou. Qual foi a sua reação quando Ele estava sendo pregado lá no madeiro, ridicularizado por aquelas pessoas? Ah, salvou os outros, não pode salvar a si mesmo. Falou que ia destruir o templo e construí-lo em 3 dias, cadê? E ali ele, em meio às dores, numa tortura, morrendo torturado, mas ele disse: Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Mesmo na cruz ele liberou uma palavra de perdão e salvação para um transgressor, para um ladrão. Mesmo na cruz ele intercedeu por nós, pela minha vida e a sua vida. Isso é desafiador, esse amor nos constrange. Eu fico: Senhor, ajuda-me. Aí quando eu canto: ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os seus olhos, a perdoar com o seu perdão, é desafio diário para mim e para você, quanto igreja, quanto servos do Senhor, porque isso, humanamente falando, é impossível. Mas quando permitimos o Senhor sondar o nosso coração, quando deixamos o Senhor trabalhar na nossa vida, e a verdade que a palavra de Deus fazer morada em nós, permanecer em nós, como nós vimos na semana passada, ela precisa estar arraigada, permanecer em nossa vida, como diz o versículo de número 2, volta aí, 2 João 2, por causa da verdade que permanece em nós, e conosco estará para sempre. Então, arraigada, permanece em nós. Aí a gente vai ter condição de viver este amor. Sem amor ao próximo, não podemos dizer que amamos a Deus. Só para a gente lembrar, 1 João 4, 8. Só voltar as páginas da sua Bíblia. Ó. 1 João 4, 8, para lembrar. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Quando nós meditamos e expomos esse capítulo, nós vimos que aquele que não ama, ele está em trevas. Aquele que não ama, ele nem nasceu de novo. Ele é crente que é, mas não é de fato filho,
Porque quem não ama não nasceu de novo, está em trevas, e quem não ama não está em Deus. Sem amor ao próximo, não podemos dizer que amamos a Deus. O amor é a prova maior que somos discípulos de Cristo. Lembrando o que nós lemos alguns instantes de João 13, 35. Quando ele disse amar como eu vos amei. Né? E aí então ali vai dizer também, porque quando nós amamos, aí nós estamos obedecendo os seus mandamentos. Essa é a prova que nós amamos a Deus. Que nós verdadeiramente estamos seguindo a sua vontade. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, diz lá o versículo 35, se amardes uns aos outros. Provamos nosso amor por Deus por obediência. Olha o capítulo 5, versículo 2. 1 João 5, 2. Então, estamos aqui fazendo uma ponte, algumas coisas que ele falou. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando nós amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Provamos o nosso amor por Deus por obediência. Quando obedecemos a Ele. E provamos o nosso amor ao próximo pelo serviço. Aí a gente vai lembrar de uma outra situação que expomos no capítulo 3, 1 João 3. Só mais uma página que você volta. Provamos o nosso amor ao próximo pelo serviço. 1 João 3, 17 e 18. O que diz? Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir ao seu irmão padecer necessidade, fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Não podemos ser religiosos, como eu disse lá no início, ortodoxo de cabeça, né? Mas herege na conduta. Jesus propôs a parábola, né, do bom samaritano, e ali passou um religioso, um conhecedor da lei, passou aquele que cantava, fazia parte, né, não que fazia parte do ministério de louvor, hoje a gente utilizamos essa expressão, mas tinha lá o levita, que era responsável não apenas por louvor, por alguns serviços, por carregar a arca, mas eram homens religiosos que conheciam a verdade. Então não adianta ser ortodoxo de cabeça, né, e herege na prática, porque viram aquele homem caído e nada fizeram. Mas ali passou um samaritano, que não apenas acudiu, deu os primeiros socorros, mas levou ele a um local que ele pudesse ser atendido da forma adequada. E pagou. Então é o que o Senhor está falando aqui, que nós acabamos de ler. Não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Se eu ver o outro passando por necessidade, e eu tendo recursos, se eu não tenho, é uma coisa. Agora eu tendo, amados, se Deus tem nos abençoado, nos feito prosperar, não é para que a gente possa estar ali, né, numa vanglória, se destacando, sou filho do rei, o rei é rico, eu sou rico. Mas é para que você seja um instrumento de bênção para abençoar o outro. Deus fez de Abraão um homem abençoado, rico, poderoso, porque Abraão era generoso. Abraão era fiel e generoso, desprendido para socorrer o outro, para abençoar o outro, mesmo quando o seu sobrinho Ló teve a oportunidade, com o que viu, escolheu a melhor terra, aos olhos humanos, né? E foi parar lá em Sodoma e Gomorra, e viu o resultado. Abraão não foi vingativo, quando o seu sobrinho foi tomado cativo, por outros povos e levado, ele se colocou à disposição e foi, e abençoou. Quando ele volta das suas empleitadas, ele não era homem de guerra, mas quando foi preciso, ele guerreou. Ele se colocou à disposição de Deus para defender, e quando volta ali com os esposos, ele oferece o dízimo. Voluntariamente, não tinha nem lei. Moisés ainda não tinha nascido, não tinha mandamento para poder fazer isso. E ele faz voluntariamente, entregando a Melquisedeque, o rei de Salém, o sacerdote desconhecido, que não tinha, né, origem, fiel ao Senhor. Abraão, abençoador, Deus fez ele prosperar, porque o amor dele não estava no dinheiro. Porque quando o nosso amor está ao dinheiro, aí o dinheiro é a raiz de todos os males.
Aonde estiver o seu coração, ali estará o seu Deus. Mas se Deus tem nos feito prosperar, quão é importante a gente abençoar o outro, socorrer o outro. Então, provamos o nosso amor pelo irmão, do que nós servimos, através do serviço, não por palavras. Irmão, eu te amo, conte comigo. Bom, a gente precisa orar uns pelos outros, mas também a gente precisa abrir mão para abençoar o outro, socorrer o outro. Se Deus te deu de vida, né? Acrescente, abençoe o irmão, assim a igreja. E assim vai se cumprir a palavra quando o salmista diz: fui moço, agora sou velho, e jamais vi, né, um servo, um filho de Deus mendigar o pão. Por quê? Porque Deus usa os outros integrantes da igreja, do corpo de Cristo, para suprir a necessidade. Então, a obediência ela é demonstrada pelo amor. Então, nós já vimos aqui 2 pontos. Primeiro, conhecer o amor. Conhecer o amor é você estar arraigado, permanecer nele. E as pessoas precisam ver isso em nós. Mas tão importante quanto conhecer, eu preciso de andar nesse amor. Isso está falando de obediência. Por isso a ênfase aqui nesse parágrafo é mandamento. Os mandamentos do Senhor, que são retos e alegram o coração, não são penosos. Quando há obediência, a obediência é a fonte da alegria. A obediência ela está restrita ao mandamento do Senhor. E a obediência, ela é demonstrada pelo amor. Assim nós andamos no amor. Na próxima oportunidade, eu quero falar do 3º ponto. Não hoje, porque eu vou gastar um pouco mais tempo para falar sobre permanecer no amor. Mas dentro daquilo que nós temos recebido esta manhã, como está o meu e o seu coração? Diante daquilo que nós já cantamos, diante daquilo que nós já ouvimos aqui nesta manhã, como está o nosso coração? De fato, nós estamos andando neste amor? De fato, nós obedecemos não apenas como quem fala com palavras, línguas, mas com atitudes, com ações? Que Deus nos ajude para que possamos ser a sua igreja, porque a igreja do Senhor, ela conhece, mas também ela anda na verdade. Feche seus olhos e curve a sua cabeça. Glória a Deus. Amado e poderoso Deus, obrigado por mais esta porção da tua palavra nesta manhã. Estamos caminhando como discípulos, aprendendo juntos acerca da tua verdade, acerca da tua palavra. Como o propósito de João, e até dentro das suas características, já em outros momentos aqui citada, como um homem amoroso, que algumas vezes, em outros momentos, chamaram a igreja de filhinhos, né, com essa conduta tão amorosa. Recebemos a tua palavra essa manhã, e que seja recebida também por este amor. Porque o mundo em que nós estamos vivendo, tem se cumprido as escrituras, que a iniquidade ia se multiplicar e o amor esfriaria, estaria esfriando. Mas a igreja não. O amor na igreja não pode esfriar. Está falando do mundo que ia se multiplicar a iniquidade, e o amor estaria esfriando, mas a igreja não. A igreja é aquela que recebe este amor. A igreja é aquela que está em contato com o amor a cada dia. Nós experimentamos, nós recebemos esse amor. Então a igreja ela deve conservar este amor. E nesses dias tão difíceis, dias de divisões, dias de discussão, ânimo aflorado, rivalidades, Senhor, ajuda-nos a viver o verdadeiro evangelho. Ajuda-nos a viver a tua palavra, para que o mundo veja em nós. Por isso Jesus disse assim: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. O mundo está sedento e carente de amor, mas esse amor precisa existir aqui, comigo, com meu irmão, entre nós, e a partir de nós, através de nós, ser ele expandido para a nossa família, para a nossa circunvizinhança, para este mundo.
Ó Deus, alguns irmãos vão estar se disponibilizando para evangelizar, um trabalho que deve ser feito por todos. Só o teu Espírito pode nos convencer e fazer com que a gente tenha essa consciência. As pessoas precisam saber deste amor. Mas, ó Deus, esse amor primeiro tem que ser vivido entre nós, porque senão essas pessoas vão chegar aqui e nos ver dividido, e nos ver com ressentimento. Nós estaremos falando de uma falsa verdade. Então, que a verdade esteja em nós, que sejamos libertos por essa verdade, que o meu irmão que hoje não pôde estar aqui, mas que ele pelo menos tenha a curiosidade de assistir depois essa mensagem, e somar com aquilo que nós temos aprendido aqui nessas manhãs de escola dominical, de ensinamento, aquilo que é um papel da igreja. O papel da igreja. Se nós atentarmos para aquilo que tem sido pregado, nós vamos viver a sua vontade. Nós vamos viver aquilo que realmente o Senhor usou esses homens, inspirou esses homens para benefício da igreja. As cartas foram escritas para a igreja. E a mensagem é para a igreja. Nós hoje somos a igreja. Nós precisamos colocar em prática. Nós precisamos obedecer. E se obedecer, haverá alegria. João se alegrou e viu que o seu esforço, a sua dedicação não foi em vão. Ali pessoas praticaram a verdade. Andaram na verdade. Isso trouxe alegria ao coração do teu servo. Mas ela precisa de ser obedecida. E os mandamentos do Senhor não são penosos. Ele não é para nos oprimir, não é para nos escravizar, é para nos libertar. É para iluminar a nossa caminhada, a nossa estrada. Porque nós vamos reconhecer que sem a luz da verdade, sem a luz da palavra, nós vamos tropeçar. Ajuda-nos, ó Deus, para não tropeçarmos, Senhor. E que possamos entender que este amor, ele é demonstrado com atitude. Esse amor a Deus é demonstrado com o serviço. Quando eu socorro, quando eu estendo as mãos para o outro, quando eu amo o outro, quando eu ajudo o outro, aí eu estou vivendo essa verdade, essa palavra está sendo uma realidade em nossa vida, eu estou andando na verdade. Então, Deus, muito obrigado, continue falando ao nosso coração, que o teu Espírito fale melhor a cada coração, a cada vida, vai além das minhas limitadas palavras e alcance, Senhor, porque o que nós estamos fazendo aqui é atentar à voz de Deus, para vivermos segundo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Ajuda-nos, Senhor, como nós lemos hoje no Salmo 143, o versículo 10, a vivermos segundo a tua vontade. Assim eu te peço, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Logo mais, a verdadeira felicidade, que você possa estar aqui, trazer um convidado contigo, para conhecer essa verdadeira felicidade. Ok. Aqui um aviso reforçando, como eu disse na semana passada, sobre a campanha do quilo, uma vez que nós recebemos bastante doações de feijão, arroz, óleo e também macarrão, os alimentos que nós precisamos da campanha para compor e formar a cesta, leite, pó de café, biscoito, açúcar, fubá, farinha e molho de tomate, tá bom? Porque a base, arroz, feijão, óleo e macarrão nós temos em quantidade. E aí, se você for trazer alguma doação de alimento não perecível, são esses os alimentos, tá bom? Leite, pó de café, biscoito, açúcar, fubá, farinha e molho de tomate. Ok? Muito bem, vamos orar. Lembrar da nossa irmã Lourdes, mãe do Aloan, que está se recuperando. Tenho orado pelo irmão Dil, estive essa semana também fazendo uma visita ao Dil. Vamos orar também ali pela Glória, pela esposa, para que o Senhor o fortaleça. Eles têm vivido uma constante de idas e vindas dentro do tratamento que o irmão está fazendo. E é importante que a gente cubra de oração. Se você souber de algum irmão que esteja doente, por favor, comunique, nos fale, Mona Lisa, a irmã da Jussara, é isso? Mona Lisa. Vamos orar pelo genro, da Silene, esposa da Elaine, o Felipe. Pode falar, Patrícia.
Diácono Paulo Chagas, né? Vamos orar pelo Paulinho, pedir a graça do Senhor, vai estar então submetendo alguns exames. Mais alguém? Sim, como já temos orado. Amém. Ok. Tia Cleni. Tia Cleni, ela recebeu alta depois da quimioterapia. Amém. Glória a Deus. Que bom, né? Bom. Orar uns pelos outros. Tiago diz, por muita eficácia tem a oração do justo. Nós fomos justificados por Cristo. Ele nos justificou. E assim nós temos essa autoridade para orar. Mas não é a nossa oração que tem poder. O poder é do Senhor. Mas nós, como quem vai lá e coloca o dedo lá no interruptor, acende a luz, a oração é esse mecanismo. Como o dedo no interruptor, para que a luz de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus seja manifesto. Né? Estenda suas mãos. Senhor, o ato de estender as mãos aqui é de dependência. É de quem diz, tu és o meu refúgio, socorro bem presente, tu és o meu abrigo, tu és a única fonte de fato que pode mudar, transformar, reverter um quadro, restabelecer uma pessoa que está com câncer, curar essa pessoa, libertar do mal, Senhor Deus, agir. Deus, por prudência, nós recorremos àquilo que está à nossa disposição, quando vamos ao médico, quando tomamos um medicamento, quando se passa por um tratamento de radioterapia, de quimioterapia, são meios, são recursos, mas a nossa esperança está sempre em Ti. Somos gratos pelos recursos que são disponibilizados, porque se esses homens não estudassem, se esses homens não dedicassem, não seria, ó Pai, a condição de ter ali o recurso, a assistência, mas a nossa maior esperança está no Senhor. E nós oramos, esse é o nosso papel, de interceder, de orar, de pedir a sua misericórdia, a fim de que o Senhor restabeleça. Nós aqui estávamos orando pelas crianças, lembramos novamente, como foi citado ali o Arthur, lembramos do Paulo Chagas, Senhor Deus, o teu servo. Cuida, Senhor Deus, que esse processo o Senhor esteja ali atuando. Lembramos da irmã Lourdinha, Senhor Deus. Lembramos da Mona Lisa, para que o Senhor, na tua misericórdia e graça, alcance também ali a tua serva, Jesus. Atua com o teu poder, com a tua bondade. Obrigado por esse jovem que o Senhor pôde livrá-lo, Senhor Deus. Obrigado pelo restabelecimento da cunhada de minha mãe, a tia Cleni, depois de um processo também difícil, passando. E o Senhor assim a restabeleceu, a glória é sua, o louvor é para Ti, e esse é o nosso papel, orar sempre. O apóstolo Paulo, quando escreveu o Tessalonicenses, ele disse, orai sem cessar, mas sempre submetendo a sua vontade. Por quê? Porque a sua vontade é boa, ela é perfeita e agradável, mesmo quando nós, humanamente falando, não estamos preparados para ela. Mas é preciso que a gente entenda que a vontade do Senhor é soberana, e que seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. No céu não há impedimento, o céu, o diabo já foi expulso de lá, não há impedimento, não há barreira, mas assim como é no céu, seja feita aqui na terra, mesmo com todas as resistências, mesmo com todas as barreiras, mesmo com todos os intentos do nosso adversário, Senhor. Nós te pedimos pela sua misericórdia, como nós abrimos o culto aqui, quando o salmista diz, por causa da sua fidelidade. Então, Deus, aqui nós oramos e pedimos, e entregamos cada nome, cada situação, escrita nesse pedaço de papel, nesse caderno de oração. Deus,
nós entregamos o nosso coração, a nossa vida. Coloque a mão no seu coração agora. Senhor, obrigado por esse espaço e tempo que nós temos para cuidar de nós. Meu irmão, que Deus cuide do seu coração nessa manhã. Que Deus cuide da sua vida. Falar do coração é falar da mente, dos pensamentos. Que os seus pensamentos sejam guiados pelo Senhor. Que Deus adentre neste momento a sua mente e traga paz ao seu coração. Não obstante as coisas que você tem enfrentado e passado, mas continue crendo. Que o Senhor fortaleça a sua fé nessa manhã. Você que veio, louvou, ouviu a palavra, acabou de interceder pelo outro, mas talvez hoje você precise. Na verdade, todos nós precisamos a cada dia, a cada amanhecer, mas ao colocar a mão no seu coração, que o Senhor te toque essa manhã, querido. E aquilo que eu não sou capaz de trazer, por mais que eu possa usar de palavras e palavras, mas que o Espírito Santo, que conhece, Espírito Santo que é capaz, Jesus disse, vocês não estão órfãos, meu Espírito vai estar aí presente em vocês. Que o Espírito Santo traga ao seu coração, à sua alma, esse alento. Talvez você tenha vivido dias difíceis, que tem tentado roubar a sua paz, mas a paz de Deus que excede todo entendimento, seja presente em nós. Essa paz não é ausência de guerra, essa paz não é ausência de problemas, essa paz, amados irmãos, não é ausência de dificuldade, mas é uma paz mesmo quando há dificuldade, quando há problema, ela excede todo entendimento, ela invade o nosso coração, é dessa paz que eu falo, a paz que Jesus disse, a minha paz vos dou, não como o mundo dá, a paz, o shalom, seja presente no seu coração, na sua alma. Deus cuida do coração dos seus pequeninos, porque independente da nossa idade, independente do tempo de igreja que nós temos, nós somos sempre os seus pequeninos, nós somos os seus filhinhos, que precisamos de Ti. Nossa alma espera no Senhor, meu auxílio, refúgio. Nele o meu coração se alegra, porque eu confio no Seu santo nome. Cuida de nós, cuida de mim, cuida do meu irmão Jesus, cuida da nossa alma, fortaleça a nossa fé, não deixe que a gente, ó Pai, fique pelo caminho, os nossos olhos se voltam para Ti. Senhor Deus, e que assim o Senhor imponda força em nós, para prosseguirmos nesse mundo hostil, perverso, de injustiça, de maldade. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda a Tua igreja, ajuda o Teu povo, ajuda-nos, ó Pai, a prosseguir na força do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e no poder do Espírito Santo. Assim eu oro por nós, pelo Teu povo. Por você, meu irmão, que vai estar ouvindo essa oração aí através da rede social. Sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. No nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos. Amém e amém. Vá em paz, que Deus te abençoe rica e abundantemente.